informa o significado dessa palavra. É expositivo e informativo. Só expondo algo a você. Então tá. Vamos lá. Textos expositivo argumentativo. Aqui, ó. Apresenta o tema, o foco ali, a primeira situação que o autor está te dizendo. Utiliza recursos comprometidos, autores, dados, comparações, entendeu, cara? É assim, cara, é a comparação do texto que o autor quer dizer ali do personagem, cara, compreendeu? Ó, há uma diferença, há únicas diferenças, ela tem duas diferenças, entendeu? Como uma notícia, um argumentativo, ok? Para não vacilar em redação. Porque muita gente se quebra, cara, naquela redação, naquele argumento, cara, argumentativo. Como das notícias é diferente. Não é a mesma coisa, mesma ocorrência. O texto apresenta um tema ao leitor. Então, é o ponto de vista que ele apresenta ao leitor. Utiliza recursos comprometidos, autores, dados, comparações, pois isso é argumentativos. Isso é argumentação argumentativa. É um argumento teu. É o que você informa. Então, qual é a diferença? Então, esse argumento será que está correto, compreensível? Então, vamos ver a diferença. Não sei se está compreensível essa situação. Então, vamos lá. Qual a diferença do texto expositivo? O texto expositivo é argumentativo, dissertativo, argumentativa. Qual que é a diferença, cara? Qual que é o bagulho aqui, cara? O que tem a ver o argumento com a notícia? Então, vamos ver essas compreensão agora, juízo. Juízo de valor. A diferença é o juízo, o foco, cara. O juízo de valor, o teu juízo. O valor que ele quer ter, que você analise ali. Então, é o juízo de valor. Ok? Vamos lá, do juízo de valor, então. Então, vamos lá. Então, qual é a diferença do texto expositivo e argumentativo e a disserção de argumentativa? A gente sabe que é juízo de valor. Então, tá, vamos lá para a resposta, então. Qual será a diferença do argumentativo e expositivo? Dissertação argumentativa. Então, é juízo de valor, que a gente já analisou os fatos e compreendeu agora. E do juízo de valor? É exatamente essa conclusão. É fixa e clara, que o texto já diz. Muita gente se quebra. Ok. Expondo argumentos, usa recursos para comprovar mais sem opinião. Então, você tem que ter tua opinião. Tem que ter tua clareza ali. Que comprova, mas não tem opinião. Por isso que muita gente se quebra. Tem que ter a tua expectativa, tua opinião no contexto, no texto, cara. Compreendeu? Porque você só diz o que aconteceu, mas não, mas você tem que ter a tua opinião, a tua clareza, teu juízo de valor, ok? A tua compreensão ali no texto, ó, ok? Então, ó, dissertação argumentativa. Usa recursos para comprovar, mas tem opinião. É sua opinião, cara. Então aqui, ó, continua aqui, ó. Aqui, ó. Ela usa recursos para comprovar, mas existe e tem opiniões. Ela usa recursos para comprovar, mas tem a sua opinião. Porque é você, a sua opinião. Então,
E você intimir, você você emitir isso, cara. Sua opinião é você. Então, é você, a sua opinião é você tem que ter tua clareza, seu ponto de vista. E falando entre dados no país, que tanto por cento de mulheres tem diabetes no Brasil. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não sei qual a situação, qual a clareza, como está a saúde do Brasil, mas é só um exemplo. É tanto em homens, é opinião, é minha opinião, é minha situação ali, ó. O que estou falando do texto? O que estou argumentando, né? É emitir juízos de valor. E é isso que eu acabei de dizer. O juízo de valor é isso. Que é tua opinião, tua clareza ali. Então, o que a gente entendeu ali do juízo de valor é o quê? Qual é a diferença do texto exposto em argumentativo de dissertação e argumentativa, esse juízo de valor do texto? Você tem que ter teu juízo de valor no texto. Então, tá. É emitir juízo de valor. É tanto os homens cuidam menos da saúde que as mulheres. Exemplo. É numa opinião em comprovação de dados. E texto expositivos e argumentativo. Não tem minha opinião. Então, e aí não entra minha opinião aqui. É nesses textos comprovativos de dados, é a minha opinião, e argumentativo, sim, comprovativo de dados não tem minha opinião. É texto expositivo e argumentativo, não tem minha opinião, tá? Em primeira e segunda e terceira pessoa, não há minha opinião, só falo a quantidade de pessoas que tem diabetes no Brasil, ok? Ali não falo as minhas clarezas, só falo quanto tem, só reporto a você, só expondo a você como uma notícia. É uma notícia ali, cara. Entendeu, cara? Então vamos lá. Não há ao leitor o projeto de identificação. É só tô falando em tal assunto, sem intenção em ter convencer. É nada. É só um assunto, uma notícia, cara. Ok? Ó. Dissertação argumentativa. Qual faço? É assim. Então, dissertação argumentativa. Qual faço? Aí sim. Então, dissertação argumentativa. É dissertação argumentativa. Isso aí, ó, qual eu faço, qual é o complexo ali da palavra. Se é uma notícia, não interessa, não precisa. Okay? Entra meu poder. Aí entra o meu poder de permissão. Ao quero lhe convencer que estou certo. Aí que entra a minha opinião. Aí que é a opinião como dos autores. Para te provar que eu estou certo ali naquela situação. Para você alterar a tua opinião. O que você entende? Qual é a tua clareza ali? Qual é o teu foco? Compreendeu? Qual é a lógica? Então tá. Aqui das funções, né, cara? Daí essa aqui é a resposta dele. Aqui, ó. Expositivo argumentativo usa recursos para comprovar minha e sem opinião. Mais sem opinião. Para comprovar sem a minha opinião. O que eu quero comprovar ali, ó? Sem a minha opinião. Qual que é o recurso dessa sua opinião? Então aqui, ó. Como assim? O texto usa recursos para comprovar você ali, os recursos, cara. A informação. Então, o fato que está ocorrendo, que está acontecendo, ó. Mas não tem a sua opinião. Usa recursos.
usa recursos, não tem a sua opinião, a opinião dele. Exemplo, vai te dar um exemplo. As quantidades de pessoas que têm diabetes, as pessoas que são doentes. Ali está comprovando o que está acontecendo no Brasil, no país. Aí usa tal instituto, o instituto é usado, é isso, a numeração brasileira, o que eles têm de fato lá, tá tudo lá, é só você lá analisar os fatos. Então, compreenda, para as comprovações das pessoas que têm diabetes, lá tá todos os dados informativos, porque ali não interessa a sua opinião. Então, não é argumentativo, ok? Vamos lá. Eu uso fatos, dados, aí sim, usa dados, fatos, para comprovar o número de pessoas que têm diabetes no Brasil. Então, é esse instituto que usa essa situação. Então, notícias, artigos científicos. O verbete de dicionário. Entrevista etc. Ok? Calma. 2 segundos para tomar uma água e alguns segundos agora para conversar com você. Agora vamos continuar. Perdão. Com os exemplos. Ok, tá começando, né? Tá dando certo? Tá, ok. Cerca de 2.500 mil estudantes já se... Vamos ler esse texto. Já se formaram, perdão. No 9. Do total de alunos, 74% chegam à universidade. Tá. Diz Carla do Oi Futuro. É mais que o dobro de média nacional, da média nacional. Segundo dados do IBGE, segundo os dados do IBGE, só 35,9% dos alunos da escola pública chegam à universidade no Brasil. Então, só esse número pequeno que chega à universidade do Brasil. Entre as escolas particulares, a percentagem é de 79,2%. Observação. UBS, que tá a sigla, né? Só estou transmitindo uma informação para você, então, é a explicação. É só transmitindo o que o texto diz aqui. Por quê? De 74 chegam dos alunos a 79, infelizmente, né? Não consegue fazer uma faculdade, é grande nesse país. Ok? Então, continuando a reta final desse tópico, né? Que é 6, esse que é o 5º. Então, vamos lá. Se fosse argumentação objetiva, ponhava um juízo de valor. Ponhava um justo valor, um juízo de valor ali. A opinião em terceira pessoa falou que isso é um reflexo em sociedade, etc. Um reflexo das sociedades. Então, a inclusão é emitir vários objetivos de valores, explicando o que dessas porcentagem e ser tão distintas, longas. Essas porcentagens são muito distintas e longas. Aqui só exponho, aqui eu só exponho para você. Então, é uma informação que eu te exponho. Não te leva a nada, não é que não leva a nada, não.
não te expor nada com uma notícia, só te traduz uma informação. O que é os números dos alunos. Ok. Por isso, as pessoas vacilam. Redação é argumentação. Mas você não dá a sua opinião. Então, você não dá a sua opinião. Você tem que dar a sua opinião do que você entendeu, aquela compreensão de texto. Ok? E não usa esse dado como base. Então tem que usar essas bases, esses dados, esse ponto seu de vista. Ponto de vista. Ok. Para você se expressar, então, você tem que se expressar nesse texto, que você compreendeu dele. Qual é a lógica dele, cara? Eu uso dado de base, a base, seu ponto de vista, cara. Então, só é usado quando você está expondo, não argumentando. Você tem que argumentar, cara, tá? Você tem que compreender. Tem que ter lógica ali, ó. Caraca, velho. Você tem que comentar ali, ó. Você tem que entender ali, ó, compreender o que ele quer dizer ali. Por isso que muito se quebra no Enem. Pô, cara, que tipo é esse? Você tem que compreender. Só é usado quando você está expondo, não argumentando. Então você tem que argumentar alguma coisa, cara. Pô, velho, que é isso? Você vai conseguir sim. Você tem que pensar positivo, elaborado. Então, vamos ler de novo aqui, ó. Aqui só expondo isso aqui para você. Por isso, as pessoas vacilam. E redação, nas redações, por isso que não passa, reprova, por causa disso. É argumentação, mas você não dá a sua opinião, você tem que dar a sua opinião. Você lê o texto, você dê sua opinião, você compreenda bem o que ele quer dizer. Lê uma, ou duas, ou 10 vezes que for necessário. E não usar esse dado como base para você se expressar, você se expressar melhor naquele contexto. Então, só é usado quando você está expondo, não argumentando. Você não pode argumentar, você tem que expressar a sua forma, a sua análise, cara, entendeu? Porém, o final da aula desse sábado acabou. Então, vou para próximos tópicos, né? Depois eu para outras matérias. Mas obrigado por tudo, tá, Cleverson Borges de Oliveira. Ok. Mais uma aula feita certinha para você.